Boa noite, me chamo Andréia. Na época do ocorrido deste fato, eu morava em uma pequena cidade no sul de Minas Gerais. Eu morava em um sítio. Apenas eu, o meu marido e o nosso filho Gustavo, de apenas 3 anos. O meu marido trabalhava na cidade e só chegava em casa à noite. Eu sempre fui de amar os animais. E quando nos mudamos para esse sítio, eu tinha um casal de gatos. E em menos de 1 ano, a família de gatos se multiplicou. No total, eram 21 gatos. E contando com os que eu adotava e os outros que apareciam misteriosamente no meu sítio, dava um pouco mais do que isso. Bem, vocês sabem que coração de mãe sempre cabe mais um. O meu marido havia contratado um homem para fazer alguns serviços pesados no sítio, como cortar o mato alto e limpar a piscina, e outros serviços de manutenção. Este homem morava ali por perto, mas não fazíamos ideia de onde ele morava, pois não havíamos ido atrás dele. E sim, foi ele que bateu em nossa porta à procura de emprego. Este homem sempre vinha no nosso sítio aos finais de semana para realizar tais tarefas. Ele era um homem muito estranho e não era de muita conversa, mas eu sentia que havia algo de errado com ele. Bem, outro fato curioso era que os meus gatos não gostavam dele. Era só esse homem chegar aqui no sítio que os meus gatos se arrupiavam e corriam. Bem, eu achei que talvez fosse pelo fato do homem também não gostar de gatos. E não dei muita importância para isso, pois não gostar de gatos é um direito dele. Mas se ele fizesse qualquer maldade com os meus gatos, eu mesma matava ele. Enfim, depois de uns 2 meses deste homem trabalhar para nós, o meu marido dispensou, pois as pessoas da cidade evitavam o contato com esse homem e sempre falavam mal dele. Porém, o meu marido nunca teve do que se queixar do homem, mas pelo fato do mesmo não ter uma boa referência, ele decidiu que seria melhor assim, para não arrumar problemas futuros. Bem, no outro dia cedo, quando o homem chegou para trabalhar, o meu marido dispensou, e o mesmo se mostrou muito furioso, e foi embora praguejando contra nós. O meu marido ficou em alerta por alguns dias, caso aquele homem aparecesse novamente por aqui. Bem, nada aconteceu durante 2 meses, mas foi aí que o meu marido precisou viajar a negócios, ficando apenas eu e o meu filho em casa. Bem, era por volta de 7 horas da noite, e logo comecei a ouvir aquele homem gritar no portão de nossa casa. Ele dizia várias palavras de baixo calão e me ameaçava, dizendo que se o meu marido não saísse lá fora para resolver com ele, ele me mataria, e mataria o meu filho também, que era apenas uma criança. Corri para o telefone fixo e liguei para a polícia. A atendente me pediu para ficar na ligação até os policiais chegarem. Ela me pediu para mim gritar para o homem que eu estava com a polícia na ligação. E eu gritava, mas de nada adiantava. E ele tentava derrubar a porta da frente da casa a todo custo. Nessa hora, todos os meus gatos já tinham entrado em casa e se escondido, pois quando eles estavam com medo, eles escondiam embaixo dos móveis. Mandei o meu filho correr e se trancar dentro do banheiro. E eu fiquei ali, na ligação com a polícia. Eu, desesperada, implorava para que eles chegassem rápido. E foi neste momento que o homem conseguiu arrombar a porta.
Mas o que eu vi não era um homem. Meu Deus, aquilo que vi era o próprio diabo. Era uma coisa enorme e monstruosa. Era um ser negro, todo desgrenhado, das pernas tortas. Parecia um cachorro enorme e tinha dentes e focinho de cachorro. Os olhos daquela coisa eram vermelhos e aquilo me olhava com muita fúria. Soltei o telefone e comecei a gritar. E foi aí que o inesperado aconteceu. O meu gato mais velho, que se chamava Jacob, e a Mimi saíram debaixo do sofá e pularam na criatura. Os outros gatos que estavam escondidos também fizeram o mesmo. E foi isso que aconteceu. Todos os meus gatos pularam naquela coisa e mordiam e unhavam a criatura violentamente. Os 5 gatos filhote não foram para cima da coisa, mas ficaram ali, ao longe rosnando. A criatura urrava, caía, se debatia e por fim foi embora. A polícia chegou depois de 40 minutos. E se não fossem os meus gatos, provavelmente eu e o meu filho estaríamos mortos. Contei tudo ao meu marido e ele acreditou em mim. Eu paguei o veterinário para os 7 dos meus gatos que ficaram machucados, pois eles quebraram alguns dentes e unhas. E a partir daí, a minha paixão por gatos aumentou ainda mais. Se antes eu tinha 21 gatos, hoje em dia eu tenho quase 50. E sou até conhecida aqui na região como a mulher dos gatos. Bem, no dia do incidente, a polícia fez uma busca atrás do homem. Eu já havia contado toda a história. Mas eu não disse que era um lobisomem, claro, pois até então eu não fazia ideia de que aquela criatura era aquele homem que trabalhava para nós. E aquela noite que a polícia fez a ronda na região, encontrou aquele homem, com várias mordidas, perfurações e arranhões de gatos pelo corpo. Boa noite. Boa noite, me chamo Lucas, tenho 18 anos. Tudo o que aconteceu comigo ocorreu quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Sempre fui uma criança muito medrosa. Evitava todo e qualquer tipo de contato com o sobrenatural. Fui muito solitário no sentido de não possuir muitos amigos. Todos os dias, os meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinho em casa, com o meu grande amigo Chocolate. Era um cachorro muito especial que eu tinha na época. Sempre amei muito os animais e sempre os tratei com tanto carinho que as pessoas me julgavam por isso. O estranho era que quando eu estava em casa sozinho, o meu cachorro nunca ficava no meu quarto comigo. Ele sempre rondava a casa e ficava latindo para qualquer coisa que pudesse me incomodar. E isso me fazia acreditar que ele era o meu protetor. Depois de um tempo, aos poucos, coisas estranhas foram acontecendo. Como tínhamos mudado recentemente, demorou um certo tempo para nos acostumar com o ambiente. E às vezes eu sentia um vento estranho passar por mim. Eu me arrepiava todo. Aquilo não era algo assustador, mas me amedrontava. Sempre fui muito espiritualizado no sentido de ser sensível e compreensível com todos ao meu redor. E isso me deixava vulnerável em diversos sentidos, pois até hoje muitos me chamam de ingênuo e bondoso por conta disso. Bem, coisas estranhas começaram a ocorrer. Primeiro foi a ventania, mas depois eu passava a ver vultos passar
por diversos cômodos da casa. Essa casa que eu havia me mudado era imensa. Era uma casa bem rústica. E havia muitos cômodos sem necessidades. Cheguei a comentar com a minha mãe sobre os vultos. A minha mãe era evangélica. Ela disse que deveria ser coisa da minha cabeça, pois não existia isso de fantasma. Bem, como eu ficava sozinho em casa durante o fim da tarde até cerca de 8 da noite, era apreensivo para mim. Mas eu tinha a companhia do meu cachorro e da recém-chegada Nina, outra cadelinha que ganhei. Eles me davam segurança. Porém, as coisas não paravam por conta deles. Tinha dia que eles latiam para o nada. Paravam em frente à parede e começavam a latir. E hoje eu acredito que também eles viam essas coisas. O tempo passou e as sombras continuaram. Até que um dia eu vi um vulto de um homem com um sobretudo e um enorme chapéu negro. Aquela sombra era mais negra que a escuridão. E aquela sombra foi passando pela parede da sala. Aquela sombra parecia não caminhar e não se mover enquanto passava. Era algo bem bizarro. Certa noite, quando estava dormindo com o meu cachorro, eu ouvi risadas altas ao meu redor. E essas risadas me acordaram. Aquilo parecia que estava rindo de mim. E eu fiquei muito nervoso e gritei aos meus pais. Essa situação foi muito bizarra e muito assustadora. Enfim, o tempo passou. E um dos últimos incidentes que aconteceu comigo foi um dos piores. Eu estava assistindo novela com a minha mãe. Em seguida, ela foi até a cozinha para buscar algo. Neste momento, eu fiquei sozinho no quarto. E quando eu virei o meu rosto, eu vi uma garotinha com roupas brancas. Ela tinha um cabelo loiro e me olhava sem expressão. O meu coração parecia que iria parar. Aquela garotinha não possuía olhos, apenas 2 buracos negros no lugar de olhos. E o problema maior é que ela estava na frente da porta. E eu não sabia se corria ou ficava parado. Saí dali correndo e passei do lado dela. Ela não se moveu e eu desci as escadas gritando e chorando. A minha mãe finalmente decidiu fazer algo e chamou um pastor para orar pela casa e pela minha vida. Eu não acreditava muito nisso, porque a igreja evangélica que a minha mãe frequentava negava a existência de espíritos e coisas do tipo. Então, eu fiquei com medo de não resolver e piorar as coisas. Bem, o pastor foi lá, orou, e a única coisa que ele pediu foi para queimar um boneco do Fofão que eu tinha na época. Eu gostava muito do boneco e não queria fazer aquilo. Mas o pastor falou que aquele boneco era uma porta de entrada para todo o mal. E realmente, depois que queimei aquele boneco do Fofão, as coisas passaram. Eu ainda sou sensitivo em alguns sentidos, mas hoje eu apenas sinto. Eu consigo sentir a atmosfera dos lugares que vou. Eu lembro que fui para a casa de uma amiga. E assim que cheguei lá, senti a casa dela muito fria. Parecia não ter vida. Aquela casa parecia estar morta por dentro. Quando eu contei isso para as pessoas, todos riram de mim. Porém, eu descobri que a família dela passava por muitos problemas. E essa minha amiga sofreu muito naquela casa por consequência disso. E mesmo não vendo mais nada, eu ainda consigo sentir a atmosfera do lugar. E hoje, com 18 anos, eu digo a vocês que essas foram as piores
e também as mais importantes experiências da minha vida com o sobrenatural. Boa noite. Bom, este relato aconteceu no ano de 1989, com o meu avô, chamado Manuel. Ele morava na roça. Era uma pessoa que não acreditava no sobrenatural. O meu avô era um homem que gostava muito de caçar. Certo dia, ele foi até uma venda perto da sua casa comprar munição para sua espingarda, pois ele planejava caçar à noite. Ao sair da venda, havia um bêbado lá fora, que lhe pediu uns trocados. O meu avô disse para o bêbado para ele tomar vergonha na cara e ir trabalhar, para ter o seu próprio dinheiro. O bêbado logo se levantou e disse: "Então eu vou pedir a sua filha." O bêbado disse isso com muito ódio, tentando provocar o meu avô. E o meu avô, com muita raiva do bêbado por ter colocado o nome da sua filha no meio da confusão, o meu avô se virou e deu um soco na cara do bêbado, que se enfureceu e prometeu se vingar. O meu avô, chegando em casa, já com as munições da espingarda, ele recarregou a arma para caçar tatus que havia na região. E quando era por volta das 18 horas da noite, o meu avô se adentrou na mata. Ele logo preparou as armadilhas para os tatus, e com a sua espingarda ele foi caçar veados longe das armadilhas. Um tempo depois, o meu avô de tocaia ouviu ao seu redor galhos se quebrando, como se alguém estivesse andando por ali. Ele logo pensou que podia ser um veado, mas para sua surpresa, era algo muito pior. O que ele viu era uma criatura que surgiu no meio do mato. Parecia ser um cachorro, só que muito feio e enorme. Estava um pouco escuro e ele não pôde ver muito bem. Mas aquela coisa parecia ser o próprio demônio. E foi aí que a coisa se pôs de pé e veio para cima do meu avô. O meu avô logo pegou a sua espingarda e deu na criatura um tiro no peito. Mas a criatura não se abalou e logo veio com tudo para cima do meu avô. A criatura, com muita fúria, tombou com tudo no meu avô, o lançando para longe dali. Aquela coisa deu um uivo amedrontador. E o meu avô, como de costume, tinha uma faca em sua cintura. Ele ainda estava meio atordoado por causa da queda. E logo que recobrou a consciência, ele pegou a sua faca e se fingiu de morto, para a criatura vir até ele. A criatura chegou de mansinho e ficou em pé cheirando o ar, para encontrar o meu avô. E assim que a criatura chegou até ele, o meu avô aproveitou a chance e deu uma facada na criatura, que uivou de dor. E atacou meu avô com mordidas nas suas pernas. O meu avô, sem saber o que fazer para sair daquele filme de terror, ele lembrou que a sua mãe dizia que se alguma vez ele se encontrar com um lobisomem,
Era para ele dizer assim: passa na minha casa amanhã, que te dou sal. Imediatamente, a criatura saiu de cima do meu avô e foi embora. O meu avô, cheio de arranhões pelo corpo, foi para sua casa com a espingarda. E chegando lá, ele contou o acontecido para sua esposa, que é a minha avó. Ele deduziu que aquele lobisomem era o bêbado da venda, que foi achado morto com um tiro bem no meio do peito. O mesmo lugar onde o meu avô tinha atirado no lobisomem, na noite passada. Essa história ficou só para o meu avô e a minha avó, que mais tarde contaram aos meus pais, que me contaram. Boa noite. Um dia desses, estava voltando para casa. Como não tenho carro, eu pego o ônibus. O ônibus me deixa na avenida. E de lá, eu tenho que andar um pouco até chegar em casa. São cerca de 7 quarteirões. Já fazia tempo que os poucos postes que tem na minha rua estavam com as lâmpadas queimadas. E isso era o que deixava a rua muito escura. A única iluminação eram as luzes fracas das casas iluminando um pouco a área. Mas eu nunca tive medo de andar por lá. A vizinhança era pacata e segura. Nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar metade do caminho para a minha casa, eu passei por uma rua que só tem um poste. Eu não sei o que esse poste tem, mas a luz está sempre fraca e quase não ilumina a rua. Quando eu estava passando pela rua, eu vi uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e estava indo embora. E foi quando eu notei que os garotos não estavam brincando, e sim maltratando o cachorro, jogando pedras e chutando ele. Essa molecada não respeita nada hoje em dia. Eu pensei comigo mesmo: vou lá resolver isso. Enquanto me aproximava deles, eu dei um grito: ei, parem com isso! Deixem o cachorro em paz! Então, os 3 garotos que estavam lá pararam o que estava fazendo e olharam para mim. E eu disse: vocês 3, parem com isso. Isso é uma covardia. E se vocês continuarem, eu vou aí e acabo com vocês. Enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que eu não pude ouvir. Eu estava com muita raiva e preparado para xingar os garotos. E foi quando o cachorro aproveitou que a atenção dos garotos não estava mais nele e aproveitou para sair correndo. E quando o cachorro correu, ele ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de garagem de uma das casas que tinha lá do lado. E quando a luz acendeu, o meu coração parou. O que parecia ser 3 garotos eram 3 criaturas humanoides, com peles vermelhas e escuras, quase negras. Estavam com roupas muito velhas, que pareciam trapos. Aquelas criaturas não tinham mais do que 1,20 m de altura, e eram muito magras e feias, e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E aquelas coisas tinham pequenos chifres negros. Quando eu vi aqueles bichos na rua a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa,
e os outros dois responderam algo. Eu não consegui entender nada, mas a voz deles era algo assustador. Era uma voz muito grave e profunda. Era muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, porém saindo de criaturas que pareciam crianças. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos, naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. Depois de 2 quarteirões, eles pararam de me perseguir. E assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro, tentando fingir que não estava nervoso, para os meus pais não se preocuparem com nada. E também porque eu sei que aquilo não era uma coisa que dava para ser explicada facilmente. Eu acabei mudando a rota que faço para voltar para casa. Mas já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite. E nunca mais vi aqueles pequenos diabinhos. Eu não sei por que estavam lá, ou por que estavam maltratando o cachorro. E é algo que eu nunca vou saber. Eu nunca mais vi aquele cachorro também. Espero que os diabinhos não tenham ido atrás do cachorro, depois de me botarem para correr. Boa noite. Boa noite. Essa história se passou com meu pai. Ele já é falecido e, por respeito à sua memória, o chamarei aqui pelo nome fictício de José. Ele me contou essa história detalhadamente há 5 anos atrás, em seu leito de morte. E eu acredito fielmente em cada uma das suas palavras. A partir daqui, narrarei o relato com as palavras dele, sem tirar e nem acrescentar nada na história. O ano era 1994. Morava em Salvador, Bahia. Eu voltava do Festival de Música de Salvador, onde o show daquela noite era do cantor Edson Gomes. Nesta época, eu tinha os meus 19 anos de idade e morava com os meus pais e 2 irmãos mais novos. Trabalhava em uma papelaria que ficava no centro de Salvador. Bem, voltando ao relato, naquela noite que voltava para casa com os amigos, eu vi a garota mais perfeita do mundo, que provavelmente estava saindo do Festival de Salvador e voltando para casa. Pensei em parar o carro próximo e oferecer carona, já que ela estava sozinha. Mas que mulher aceitaria carona de estranho, de madrugada e ainda mais com 3 homens dentro do carro? Provavelmente nenhuma. Bem, mas foi aí que algo inusitado aconteceu. A garota começou a cambalear no meio da rua e em seguida desmaiou. Parei o carro imediatamente e a socorri ali mesmo. Assim que a peguei, ela recobrou a consciência. Eu me apresentei, disse que me chamava José e queria a levar a um hospital, pois ela aparentava não estar nada bem.
Ela me disse que se chamava Marina, seu nome verdadeiro. Me agradeceu a ajuda e disse que estava bem, que só havia bebido uns goles a mais, e em seguida foi embora às pressas. Eu era muito tímido nessa época, mas nunca estive tão apaixonado. Então a chamei e disse que achei ela linda. Ela logo me olhou por alguns segundos e me deu o número do seu telefone fixo e pediu que eu a ligasse, e foi embora em seguida. Bem, eu já estava mais que apaixonado. Guardei o número dela, mas como eu era muito tímido, eu nunca tive coragem de ligar para ela. Os dias se passaram, e aos poucos eu fui esquecendo a Marina. Ela era uma moça branca, de cabelos castanhos e olhos naturalmente azuis. Mas nada disso fazia mais sentido para mim, pois sabia que nunca mais haveria. Bem, aos meus 18 anos de idade, eu era virgem, algo raro de se ver em Salvador. Eu me achava um rapaz até bonito, mas o meu maior problema era a timidez. Então, certo dia, eu surtei e resolvi ligar para a Marina. Assim que liguei, uma mulher atendeu. E a princípio, eu achei que talvez fosse a sua mãe. Mas antes que a mulher do outro lado da linha falasse alguma coisa, eu logo me apresentei e disse que gostaria de falar com a Marina. Aquela mulher disse que a Marina era uma das suas garotas. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso, mas foi aí que ela me explicou que ali era uma zona e que eu poderia ter a Marina a noite inteira só pra mim, desde que eu pagasse. Fiquei chocado com a notícia. Esse não era o tipo de mulher que eu queria para a minha vida. E naquele mesmo dia, eu contei isso para os meus amigos. E acabou que eles me incentivaram a ir nessa zona, e até pagaram pra mim. Bem, como eu era muito inocente, eu acabei indo. Cheguei bem cedo, e a Marina estava livre. Eu paguei o seu preço, e fomos para o quarto. A Marina estava maravilhosamente linda, e ela logo se sentou no meu colo, e começou a me beijar. Eu, com muito desejo e tesão, afastei a minha boca dos seus lábios e disse que queria apenas conversar. Ela riu e disse: "Você que sabe, você tá pagando, e eu estou aqui para fazer o que você manda." Eu, na minha inocência, disse que ela era uma garota incrivelmente linda e que eu a queria tirá-la dessa vida. Ela disse que já ouviu isso de vários outros homens, mas era tudo conversa fiada. Então, eu precisaria mais que isso para convencê-la, mas eu teria a noite toda para isso. Aproveitei o resto da noite para conversar com ela e nos conhecer melhor. No seu quarto havia um violão velho. O peguei e comecei a tocar a música Samarina, do cantor Edson Gomes. Eu disse que a música era dela, e do dia que a conheci, eu sempre lembrei dela quando ouvi essa música. Ela me disse que nunca escolheu essa vida, pois era uma garota do interior da Bahia,
e o seu pai sempre a abusou sexualmente. Ele era um bêbado. E ela, ainda muito nova, perdeu a sua mãe. E foi aí, com seus 15 anos de idade, que ela fugiu de casa e passou a pedir esmola em Salvador. Até que certo dia, ela encontrou a Vicentina, que era a cafetina daquela zona. Vicentina foi como uma mãe para ela. A alimentou, ensinou a ela bons modos, a deu roupas e perfumes caros, uma moradia e emprego. E esse era o seu trabalho. Garota de programa. Bem, eu fiquei com muita pena da Marina e a convidei para ir embora dali comigo, pois a minha família tinha boas condições de vida e eu trabalhava e poderia ajudá-la a pagar sua dívida com a Vicentina. E íamos embora, viver juntos uma nova vida. Após eu dizer essas palavras, eu notei que a Marina estava chorando. E ela disse que eu fui a única pessoa que se importou de verdade com ela. E ela disse que sim, que aceitaria a minha proposta, mas com a condição de trabalhar um pouco mais para ter dinheiro suficiente para quitar a sua dívida com a Vicentina. Não me agradei da ideia, mas concordei. Afinal, não havia outro jeito, pois o que eu ganhava não era suficiente para isso. Bem, as semanas se passaram e eu ia praticamente todas as noites ver a Marina. Estava apaixonado. Cheguei até a roubar dinheiro da loja para passar noites com ela. A maior parte do tempo, nós ficávamos conversando ou tocando canções para ela em seu violão velho. Mas foi uma certa noite que transamos pela primeira vez. Eu não resisti, pois aquela garota era o meu pecado, a minha perdição. Então, transamos. Transamos a noite toda e fizemos o inimaginável. Foram 6 horas seguidas de puro prazer. Mas vou poupar vocês dos detalhes. No outro dia, bem cedo, eu me levantei e fui-me embora. Troquei de roupa em casa e fui para o trabalho. E por volta das 14 horas, o meu telefone toca. Era a Marina. Ela disse que estava indo embora. Que na verdade, ela, a Vicentina e o namorado da Vicentina e as outras garotas da casa iriam todas se mudarem para o Mato Grosso. Tentei a convencê-la do contrário. E foi aí que ela disse que não me amava, que aquele era o seu trabalho, enganar as pessoas para tirar dinheiro, e que ela se deitava com qualquer um que a pagasse. Fiquei arrasado com essas palavras. O meu mundo acabou ali. Tentei esquecê-la, mas era impossível. Até o meu estado de saúde veio a piorar depois disso. Então, como despedida, eu resolvi escrever uma carta a ela, que dizia um trecho da música Samarina do Edson Gomes. E a carta dizia: Meu amor, e aí então? Só vai me restar a solidão. E aí então? Vai ficar tão triste meu coração. E aí então? Eu te peço, não me deixe nessa solidão. Não me deixe não. É somente teu o meu coração. O tempo se passou e 7 dias depois eu recebi uma carta. Não parecia ser a letra da Marina,
mas na carta dizia que ela estava com saudades. E provavelmente, quando eu recebesse essa carta, ela já teria se mudado para o Mato Grosso. Mas aquilo não seria um adeus, pois ela estaria em uma festa de comemoração especial de todas as garotas de programa que viviam naquela zona. E que o local da festividade seria em um sítio em Barra do Rocha, cidade localizada no sul da Bahia. E junto com a carta havia um convite, que constava o dia, hora, local e endereço. Bem, eu resolvi ir para encontrar a Marina pela última vez. Eu iria dizer a ela que eu a deixaria em paz, iria seguir a minha vida, e que ela perdeu a chance de ter uma vida decente ao meu lado. E infelizmente, ela não acharia nunca alguém como eu. E isso era sim um adeus para sempre. Bem, chegou o dia da festa, e fui eu e mais 2 amigos, o João e o Vitor. O sítio ficava no meio do nada, e além das garotas de programa, havia vários outros homens. Era um sítio fechado, com muros altos. Mostrei o convite para o segurança no portão principal, e o mesmo não fez muita questão de conferir e me deixou entrar, sem nenhum problema. Em seguida, 2 putas vieram até os meus amigos e eles foram se divertir com elas. E pouco tempo depois, eu encontrei a Marina. Ela se assustou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu a mostrei o bilhete e disse que foi ela que me convidou. Ela, muito nervosa, disse que não, que aquilo era uma armadilha. Pois ela não era quem eu pensava, e que eu precisava pegar os meus amigos e ir embora dali o mais rápido possível, pois a minha vida estava em perigo. Eu percebi que ela falava muito sério. Então fui procurar os meus amigos. Mas havia muita gente naquele local e não os encontrei fácil. E assim que os encontrei, disse que precisávamos sair dali. Tentamos sair pelo portão principal e fomos barrados pelo segurança. Ele disse que só poderíamos sair dali ao nascer do sol. Ainda era por volta de meia-noite. E foi aí que começamos a ouvir gritos vindo de dentro da casa do sítio. Pode até parecer filme de terror, mas era a pura realidade. Várias pessoas começaram a se transformar em fera. Inclusive, todas as garotas de programa. Não acreditei que aquilo era real. As pessoas que estavam ali caíam no chão, se debatiam e pelos começavam a crescer em todo o corpo. De suas mãos saíam garras e as suas caras pareciam de cachorro. Aquelas criaturas eram enormes e extremamente rápidas. As criaturas estavam em grande número. Era em torno de uns 15 lobisomens. Eu, em toda a minha vida, nunca acreditei em lobisomem, até aquele momento. As criaturas começaram a devorar todos os convidados da festa. Alguns convidados estavam armados e conseguiram abater 2 ou 3 lobisomens, mas não foi o suficiente. Aquilo foi um verdadeiro massacre. Eu corri com o Vitor e o João para tentar pular o muro dos fundos, mas foi inútil. Uma das criaturas veio com tudo em nossa direção
e acabou por desferir golpes fatais no João. O Vitor saiu correndo e foi morto por outra criatura. Naquele momento, não havia escapatória para mim, pois pouco a pouco os convidados eram assassinados e a atenção das criaturas se voltavam para mim. E foi aí que uma fera enorme se aproximou de mim. Eu sabia que era inútil tentar escapar e acabei por aceitar o meu fim. Comecei a chorar e a rezar e desmaiei logo que a fera chegou perto de mim com aquele fedor de podre. Acordei pouco tempo depois no mato que ficava fora do sítio. E aquele lobisomem estava do meu lado. Mas foi aí que eu notei algo diferente. Aquela fera estava com um olhar de tristeza, mágoa e dor. Os seus olhos eram amarelos e pareciam escorrer lágrimas. A criatura se virou e foi embora. Neste momento, eu tive certeza que aquela criatura era a Marina, a minha eterna amada. Assim que consegui recompor as minhas forças, eu fui embora daquele lugar. Levei 1 dia e meio para sair da mata e chegar em uma casa, aonde pedi ajuda e fui levado até um hospital. Em seguida, informei tudo à polícia e os policiais foram até a cena do crime. Tudo estava absolutamente limpo. Não havia sangue e nem restos mortais das pessoas ou vestígios de desordem. Mas a perícia encontrou marca dos pneus dos carros das vítimas, próximo ao local. E os carros foram abandonados a 800 quilômetros do local. Também encontrou marcas de sangue no sítio e foi constatado a chacina. A polícia encerrou o caso como chacina causada por uma seita satânica de canibais. 3 membros dessa seita chegaram a ser presos, mas os 3 cometeram suicídio na prisão antes mesmo do julgamento. Anos mais tarde, eu vim a descobrir que eu estava no meio de uma emboscada de uma alcateia de lobisomens, pois aquele clã, que hoje em dia já foi extinto, só se alimentava de carne humana, pois acreditavam que se comessem o coração das vítimas, as suas habilidades e força aumentariam. Perdi os meus 2 amigos naquela chacina e acabei por me mudar para Curitiba. Me casei com outra mulher linda e tive um filho lindo, o qual eu conto este relato marcante que ocorreu em minha vida. Não sei se a Marina ainda está viva, ou sequer ainda lembra de mim. Mas eu nunca a esquecerei, nem nessa vida e nem na próxima. Esse foi o relato do meu pai. Ele me contou pouco tempo antes de sua morte, no dia 23 de maio de 2014. Ele veio a falecer devido a um tumor no estômago. E sim, eu acredito em cada palavra contada por ele. Boa noite. Noite.
Boa noite, me chamo Ana. Sou de São Paulo, capital. Moro aqui, perto do Paulista. E trabalho de motoguel. Faço entrega de pizzas e lanches à noite para uma determinada lanchonete. Certo dia, eu fui mandada a fazer uma entrega numa rua perto da Praça da Liberdade. Como é uma rua com muitos usuários de drogas, principalmente à noite, eu decidi levar o meu spray de pimenta e uns trocados, além de uns restos de pizzas para dar para os cachorros ali perto, pois sempre os alimentava quando eu passava por ali. A entrega era relativamente simples, mas por onde eu passava havia muito trânsito. Então eu decidi pegar um atalho por uma ruazinha antiga que cruzava com os trilhos do trem da CMPT. E assim eu evitaria até mesmo as ruas com mais usuários de drogas e bêbados. Mas a desvantagem era que era uma ruazinha abandonada e sem iluminação. E para completar, tem um túnel para passar, e não há iluminação nesse túnel, além da iluminação do farol da moto. Assim que me aproximei do túnel, eu abri a bolsa e coloquei o spray de pimenta na cintura. Assim, caso alguém tentasse algo, eu o teria mais próximo de mim. Enquanto passava pelo túnel, eu senti um temor muito grande. Um frio gelado veio à minha espinha. Eu reduzi para a terceira marcha e acelerei com tudo, para andar o mais rápido e passar daquele lugar. Mas de certa forma, aquele túnel estava mais estranho que o normal, pois não havia ninguém ali, nem mesmo os usuários de droga que geralmente ficam por ali. Só havia alguns cachorrinhos e mais nada. Mas eu me lembro de que enquanto passava pelo túnel e olhava pelo retrovisor para garantir que não estava sendo seguida, eu vi um vulto negro sair de trás de uma das pilastras e se pôs de pé a me olhar. Como eu estava com pouca visibilidade, eu simplesmente acelerei a moto, pois achava que poderia ser um desses cracudos que ficavam em lugares assim. E eu simplesmente ignorei. Bem, assim que passei pelo túnel, eu fiz as entregas e recebi a grana. Dei meia volta e lá ia eu, passar novamente pelo túnel. Pela minha cabeça passavam alguns problemas pessoais, e por esse fato eu vinha no automático e nem sequer percebi que estava fazendo o mesmo caminho que havia feito na vinda, passando de volta pelo túnel. E ao me aproximar do túnel, eu parei a moto e abri a mochila para retirar as sobras da pizza. Os cães daquele lugar estavam agitados. E enquanto eu colocava as sobras no chão, eu vi um vulto enorme dar a volta por trás das árvores e se esconder atrás da lata de lixo. Eu sabia que estava sendo vigiada. E logo me veio na cabeça que aquele vulto me atacaria assim que eu subisse na moto. Porém, não tinha outra maneira de sair dali se não fosse de moto. Os cães estavam ali, próximo a mim, comendo as sobras da pizza que estavam ali no chão. E neste momento, um dos cães percebeu aquele vulto negro que se escondia atrás das árvores e avançou naquilo. E assim que o cão partiu em direção daquilo, aquela coisa saiu de trás da árvore e investiu contra o cão. E neste momento eu pude ver aquela anomalia. Aquilo era magro, de orelhas pontudas e dentes afiados. Aquilo saltou na direção do cão e o cachorro investiu contra ele. E eu estava apenas a 5 metros da criatura. Aquela coisa não pretendia atacar os cães, pois o seu alvo era eu. E aquela coisa, sem se importar com os cachorros que o cercava,
veio com muita fúria em minha direção. Neste momento, eu estava preparada e joguei o spray de pimenta naqueles olhos vermelhos da criatura. Aquela coisa deu um urro de dor, abaixando a cabeça. E neste momento, chutou um dos cãezinhos. Isso foi tempo suficiente para me subir na moto e arrancar dali. De minuto em minuto, eu olhava no retrovisor, até sair daquele túnel. Aquela coisa vinha correndo atrás de mim com tudo. E ao longe se ouvia os cachorros latirem e seguirem aquela coisa. Mas a criatura não se importava, pois aquilo parecia estar predestinado a me machucar. Eu tremia de medo e sabia que se eu deslizasse naquela ocasião, aquela coisa daria um fim em mim. Eu estava com medo, muito medo, mas por fim eu consegui sair do túnel e entrar em uma avenida movimentada. E aquela coisa ficou para trás. Já se passaram mais de um ano desde aquele fato. E hoje eu ainda trabalho na mesma empresa. Mas mesmo assim eu não pego mais atalhos. Até fico ali no trânsito por horas, mas nada de sair da rota. Eu quase morri uma vez, e isso já está bom demais para mim. Boa noite. Essa história não aconteceu comigo. Este é um relato do meu finado avô, que sempre foi um ótimo caçador e nunca foi de mentir. Bem, ele dizia que a única coisa que um homem tem é a sua palavra, e que se não puder contar com a sua palavra, com o que mais ele pode contar? Bem, este fato ocorreu na Semana Santa de 2005. Estávamos na chácara na Semana Santa, quando ele contou essa história. Estávamos todos sentados no alpendre, jogando dominó, quando ele viu um rapaz passar na estradinha de chão, que dava de frente para a chácara. E foi quando ele disse: "Se esse rapazinho tivesse passado o que eu passei, ele não estava indo sozinho nessas estradas não, mesmo se ele estiver indo para perto. Semana Santa é semana para rezar e cuidar das coisas sagradas. Não é tempo de ficar perambulando não." Bem, todos se calaram. E o meu tio falou para o meu avô que as coisas do tempo dele não existiam mais. Mas mesmo assim, eu insisti para o meu avô me contar essa história. Ele se reinclinou na rede, e enquanto fazia um cigarro de palha, ele começou a contar. O ano era 1942, e ele tinha 20 anos de idade, e morava aqui, nessa chácara mesmo. Ele, o seu pai e os seus 2 irmãos trabalhavam ali, na roça, plantando mandioca, feijão, arroz e milho, pois naquele tempo eles não costumavam pagar com dinheiro pelas coisas, pois era muito comum trocar as coisas por outras. Uma rapadura por um prato de arroz, um feijão por 1 quilo de fubá, desse jeito. E em casa ficava ele, a sua mãe e as suas 2 irmãs moças. Na Semana Santa daquele ano, ele conheceu a minha avó. Ela era uma jovem que fazia crochê e vendia doce na feira. O meu avô era muito apaixonado por ela e costumava ir todo domingo na missa apenas para ver ela. E naquele tempo não havia isso de ficar não. Era namoro sério e depois o casamento. Mas o pai da minha avó
era uma pessoa muito valente e nervoso. Mas mesmo assim, o meu avô estava pronto em pedir a sua filha em casamento. Pois naquele tempo era costume primeiro pedir para depois namorar. Pois não havia isso de apresentar namorado. Enquanto meu avô contava essa história, todos ali pararam de jogar dominó para prestar atenção em sua história. O meu avô tinha por volta de 83 anos de idade. Mas as suas histórias eram muito boas. E ele continuava a contar. Bem, quando ele foi pedir a mão da minha avó em namoro, o pai da minha avó o deu uma surra. Mas depois que soube que ele era trabalhador e tinha o seu próprio plantio, e viu que o meu avô era um rapaz direito, assim ele permitiu que o meu avô namorasse a sua filha. E assim, o meu avô a via todo final de semana. Levava a minha avó na missa e sempre levava um agrado para o seu velho pai e também para sua mãe. O pai da minha avó era sempre muito bravo, mas na medida do possível. Um dia antes de começar a Semana Santa, o pai da minha avó disse para o meu avô para ele não ir a visitar durante a Semana Santa, porque nessa época não é de ficar se perambulando pelas estradas sozinho à noite, pois este é um tempo de rezar e cuidar das coisas divinas, e não para ficar perambulando de namorico com a filha dele. O meu avô, no auge dos seus 20 anos, era muito teimoso e se achava o dono da razão. Então, ele acabou por desobedecer o velho. E também, ele havia desobedecido seu pai e a sua mãe, que também dizia para ele não sair em época de Semana Santa, que era muito perigoso, pois as coisas do tinhoso ficavam nas estradas para pegar os pecadores e desobedientes. E o meu avô ria dessa história. E em seguida, ele pegou a sua espingarda e disse à sua mãe que se visse até o diabo, ele meteria bala na cara dele. Bem, de tardezinha, o meu avô saiu para a casa da sua amada, pois lá estava tendo novena e alimentação das almas naquela noite de Sexta-feira Santa. Mas no meio da estrada, o seu cavalo parou e pôs as orelhas de pé. E assim que o meu avô apertou os olhos, ele viu um bicho preto, que parecia um cachorro enorme, que estava no meio da estrada, em pé. O bicho era todo negro, dava para ver aquela silhueta enorme, e os seus olhos que eram vermelhos, igual brasa. E neste momento, um forte cheiro de enxofre tomou conta do ar. Ele conta que se aquela criatura não era o diabo, com certeza era alguma coisa do inferno. O meu avô, que estava com a espingarda empunhada, ele deu 2 tiros naquela coisa. O cavalo que o meu avô estava se assustou com o tiro e com a criatura, e jogou o meu avô no chão e saiu dali, em disparada. O meu avô ali no chão se levantou e pegou a peixeira. Neste momento, o cavalo já havia corrido dali, rumo ao mato. E agora era somente o meu avô e aquela criatura. Aquela coisa correu e investiu contra o meu avô. Ele dava várias facadas na criatura, enquanto aquela coisa o mordia. E se não fosse o seu gibão de vaqueiro, provavelmente ele estaria morto, pois as unhas daquela coisa eram grandes e afiadas. O meu avô dava vários golpes de peixeira naquilo, mas o couro da criatura era muito duro. E aquela coisa tinha poucos pelos. E era possível ver o couro dele. E parecia couro de bode. Era duro e fedorento. Aquela coisa
pegou o meu avô e começou os dois a rolar ali, no chão de terra. E foi em um breve momento que o meu avô conseguiu acertar uma facada nas costelas daquilo. O meu avô, muito ferido, caiu perto de um cupinheiro. E quando o bicho se aproximou, apareceram os vaqueiros, que viu o cavalo do meu avô correr no pasto e também ouviu os tiros. Os vaqueiros começaram a atirar na criatura, que saiu correndo para a mata. E depois disso, o meu avô nunca mais saiu durante a época de Semana Santa. Bem, a semana se passou e o pai da minha avó foi visitar o meu avô. E logo soube de tudo que tinha acontecido. Ele logo riu e disse que tinha o avisado. E foi assim que o meu avô enfrentou um lobisomem na Semana Santa. Depois que o meu avô terminou de contar a história, todo mundo ali estava com medo. E o silêncio estava pairando ali. E de repente, uma chuva fina começou a cair. E todos nós entramos para casa. Anos depois, mais especificamente em 2015, o meu avô veio a falecer. E essas histórias são uma das melhores lembranças que tenho dele. Boa noite. Meu namorado me contou um dia desses um relato impressionante de um ser que ele viu quando era menino. Ele morava em uma cidade pequena no sul de Minas Gerais e havia um campinho de terra logo nas ruas acima da sua casa, onde toda a molecada do bairro se juntava para jogar bola, queimada, futebol, pique-esconde, etc. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade e subiu com seu pai para o campinho. Eles queriam empinar pipas. Estava uma tarde muito boa, de céu azul e límpido, e vento constante. E eles cortaram o caminho por um pasto para sair direto no campinho. E foram caminhando por uma trilha feita pela molecada, que já estava acostumada a cortar o caminho por ali. Eram 5 horas da tarde, e de repente, quando eles estavam subindo pelo trilho no pasto, uma pessoa enrolada com um pano branco e longo vinha descendo pelos trilhos, aos saltos. E essa pessoa caía de um lado para o outro, ali no mato, e se levantava e soltava berros e urros horríveis, que o meu namorado ainda disse lembrar até hoje. Aquela criatura voltava a descer pelo campinho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmos violentos. E aquilo saltava como se tivesse mola nas pernas. E vendo aquela situação, o pai do meu namorado pegou ele pelo braço e se afastou dos trilhos, para que aquela coisa pudesse passar por ali, sem cair por cima deles. Mas eles contam que quando aquela criatura foi se aproximando, eles reconheceram. E logo viram que a mulher que estava enrolada naquele pano era uma feiticeira, que fazia trabalhos de magia negra. Ela caiu quase aos pés dos dois, e eles puderam ver claramente o seu rosto. O seu rosto era humano, mas as suas pernas eram de um bode, e aquilo se debatia fortemente contra o chão. O meu namorado se agarrou ao braço do seu pai,
um senhor sábio e bondoso, que vendo aquilo, logo o disse: "Não tenha medo e não corra, ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, a mulher deu um berro horrendo. Era algo animalesco. E com um salto enorme, aquela criatura continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. Ele me contou do horror daquela visão e do quanto aquilo o deixou impressionado. Os dois subiram para o campinho, ainda em estado de choque pela aparição. O seu pai lhe pediu que não ficasse com medo e que não contasse a ninguém sobre aquilo. O pediu que ele tivesse compaixão pela pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela tinha o costume de fazer. E eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher ali pela cidade. Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que julgo como sendo algo sobrenatural, a qual eu vivi há alguns meses atrás. Há algum tempo atrás, eu consegui um novo emprego na cidade do litoral do Paraná. E como sou solteiro, prontamente procurei uma kitnet para me instalar. E assim eu fiz. Aluguei o apartamento num pequeno condomínio, aonde 10 kitnets ficam lado a lado e todos dividem um quintal em comum. Nos primeiros dias do meu novo lar, nada aconteceu de diferente. No entanto, aos poucos eu fui tendo insônia. Passava noites e noites sem dormir, sem saber o que estava me preocupando. Porém, quando conseguia finalmente dormir, muitos pesadelos me atormentavam, os quais eram sempre relacionados com funerais, cemitérios e mortes. Comecei a notar que o meu cérebro ficava muito ativo à noite, e várias coisas vinham à minha cabeça, inclusive sugestões de suicídio, que eu nunca tive, até porque a minha vida estava muito boa. Procurei ajuda médica. Em algum tempo, eu procurei um psicólogo. Tomei alguns calmantes, que me devolveram o sono. Mas os pesadelos e as sugestões negativas continuavam. E foi quando eu logo descobri algumas coisas a respeito do antigo inquilino do apartamento no qual eu estava hospedado. Aproximadamente um ano antes de eu chegar nessa cidade, um homem havia cometido suicídio por enforcamento exatamente no mesmo quarto aonde eu dormia. E o motivo teria sido uma desilusão amorosa. Eu sempre fui curioso em relação a questões espirituais, mas eu nunca tinha passado por algo parecido. Todas as minhas noites eram um inferno, ora pelo quadro de insônia, e ora pelos estranhos pesadelos que me assombravam. E foi até que numa noite, ao levantar para ir ao banheiro, eu vi claramente a sombra de um homem suspenso por uma corda. Eu não sei se essa sombra desse espectro apareceu pela minha privação de sono que eu estava passando, ou se isso realmente foi a aparição do suicida que ainda estava presente no cenário de sua morte. Aquela cena me assustou muito, e prontamente eu procurei um novo lugar para morar. Mandei rezar algumas missas pelo tal suicida, e coincidentemente ou não, após eu me mudar, o meu sono voltou, e os pesadelos sumiram.
Desde pequena, já aconteceram várias coisas comigo, bem assombradas. Como, por exemplo, atender o telefone e conversar com gente que já morreu. E crianças pulando em cima da cama, que somente eu as via. E até mesmo sentia acidentes de pessoas muito próximas. Mas naquela noite, eu tive o contato com algo muito ruim. Tudo começou quando eu fui fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Como ia passar no Paraguai, a minha mãe pediu para trazer uma boneca de porcelana de lá. E no último dia, eu comprei a boneca e voltei para casa. Entreguei a boneca para minha mãe. Porém, ela não gostou muito, pois não era como ela queria. Mas para não me chatear, ela fingiu que gostou. E desde então, a minha mãe não estava conseguindo dormir bem. Depois de alguns dias, o primo da minha mãe, que é pastor, ligou para ela. Ele falou que sentia que precisava ir na casa dela urgente. E naquela mesma noite, ele foi lá em casa e sentiu que as coisas não estavam muito boas. E quando ele chegou no quarto da minha mãe, ele logo viu aquela boneca de porcelana e ele se arrepiou todinho. Dava para ver nitidamente. E foi quando ele disse: "Essa boneca tem coisa ruim nela. E o que tem nela sai durante a noite para atormentar vocês. E eu aconselho que a joguem fora durante o dia." Porém, a nossa família é católica. E como na religião evangélica tem muito dessas coisas de que imagem não pode, não levamos nada disso a sério. E eu e o meu namorado ficamos aprontando com a boneca. Fazíamos algumas gracinhas com ela, do tipo tirar o seu chapeuzinho, virar ela de ponta cabeça para assustar a minha mãe, e sinceramente não levamos nada disso a sério. Porém, a minha mãe continuava a não dormir direito, e já estava até ficando com medo da boneca. Foi então que depois de 3 dias, a minha mãe resolveu tirar a boneca do quarto dela e colocar dentro de um estante que ficava frente à porta do meu quarto. Mas ela fez isso escondido e não contou para ninguém, até mesmo para não assustar a gente. E foi nessa noite que eu acordei com o meu namorado socando a porta do guarda-roupa e falando: "Abre a porta! Abre a porta!" Eu o balançava e implorava para que ele acordasse. E foi com muito custo que ele acordou. Eu já estava tremendo de medo. Eu sentia a presença de algo demoníaco ali no meu quarto. E sentia que era algo daquela boneca. E foi neste momento que várias sombras começaram a sair do guarda-roupa e andar pela parede em rumo ao teto. Eu rezava, mas aquilo não ia embora. As sombras se afastavam, mas ficavam ali, no teto. Eu fechava os olhos para não ver nada daquilo, mas o meu namorado presenciou tudo. E ele, que já não é de acreditar nessas coisas, desse dia em diante ele passou a acreditar em tudo. Eu já estava pálida e aquilo continuava andando no meu quarto. Eu sentia até aquelas sombras deitarem atrás de mim. E foi quando a minha mãe entrou no quarto toda assustada e nos perguntou o que era aquilo tudo e por que a porta da frente da casa estava abrindo e fechando o tempo todo. Ela disse que chamou segurança porque achou que fosse bandido. Assim que a minha mãe entrou no quarto e acendeu a luz, aquelas sombras desapareceram. E foi quando eu finalmente consegui falar. E disse para ela que não havíamos nem saído do quarto. A minha mãe estava com muito medo, pois ela era a única que ouvia a porta abrir e fechar sem parar. Eu a perguntei se ela havia visto aquelas sombras, e ela disse que não. Eu entrei em desespero
Nós três ficamos com muito medo e fomos todos dormir no quarto da minha mãe. Não consegui dormir direito por 2 semanas. Eu comecei a ir em qualquer tipo de religião, inclusive na religião do primo pastor da minha mãe. E em todas as religiões eles diziam a mesma coisa, que fizeram um trabalho de bruxaria muito forte para a nossa família. No dia seguinte de tudo isso, a minha mãe jogou a boneca no lixo. E eu já não queria mais nem mesmo ficar na minha casa. E demorou um bom tempo para esse medo todo passar. E até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio todinha. E até mesmo escrevendo, já fico toda arrepiada. Pois aquele acontecimento foi muito real naquela noite. Boa noite. Olá, Elite Oculta! O que vou contar para vocês essa noite não é só um relato. São sigilos de uma operação policial, na qual eu trabalho. E por não poder colocar esses meus achados nos autos, eu decidi contar-lhes aqui, para que pelo menos a minha consciência fique mais tranquila. No dia 19 de abril de 2018, recebemos um chamado de ocorrência efetuado pelo rádio, que solicitava um teste da Polícia Militar da região. Para deixar as coisas mais claras, eu sou um policial civil da cidade de Saltos de Corumbá, no estado de Goiás. Eu trabalho com uma equipe de 9 integrantes, entre homens e mulheres, cuja identidade será mantida em segredo para a proteção dos agentes e das suas famílias. Pois bem, eram por volta de 3 da madrugada, quando fomos acionados no rádio. A voz do outro lado informava que era solicitada a equipe de polícia para uma cena de possível ataque de animal selvagem, próxima a uma chácara, onde moravam integrantes da Igreja Adventista dos Últimos Dias. Eu logo questionei por que era solicitada a presença dos agentes de polícia, se era um caso de ataque de animal. O tenente da polícia disse que me explicaria melhor quando eu chegasse, e que eu deveria vir rápido. Saí da minha casa naquela madrugada fria, e com uma neblina muito densa. As luzes amareladas davam o tom daquela noite fria e solitária das ruas daquela cidadezinha, às margens da BR-070. Liguei a minha moto e me coloquei em direção da ocorrência. Na minha mochila havia o meu kit de coleta de provas e demarcação de provas, e alguns outros pertences. E na minha cintura estava o meu distintivo e a minha arma, que nem era lá essas coisas. Era um 38 Taurus, meio velho, de uso padrão da Polícia Civil, no estado de Goiás. Ao me aproximar da ocorrência, eu comecei a ver o cenário aterrorizante. As luzes vermelhas da polícia davam o tom daquela cena absurda. E ao me aproximar, eu fui recebido pela tenente e mais uma amiga da equipe, que morava mais próximo da ocorrência do que eu. O tenente, me acompanhando pela cena, me explicou que parecia ser um ataque de um animal selvagem, de aproximadamente 120 quilos, com garras e presas fortes da família dos caninos, e ao que parecia, alguém o levava dentro do ônibus. Sim,
A ocorrência era de um ataque de animal selvagem dentro de um ônibus, destes ônibus de transporte interestadual. Bem, como para proteger a imagem da empresa, não podemos divulgar o nome da empresa. O que posso dizer é que era um ônibus grande, amarelo, que é bem comum nesses trechos. Enfim, a cena era grotesca. Não havia sequer uma testemunha viva. Todos trucidados, com as tripas para fora, e alguns faltando a cabeça. Eram mulheres, homens e até crianças. Era algo de cortar o coração e revirar o estômago. Mas mesmo assim, eu deveria continuar com o meu trabalho, e assim prosseguir. Ignorando as emoções e seguindo os padrões operacionais, começamos a isolar a cena do crime. Passamos um cordão de isolamento, uma dessas fitas amarelas, e começamos a coletar as provas, pelos em alguns lugares e pedaços de pele que pareciam ter sido rasgadas em uma briga com um animal, e saliva de algo que parecia ser do animal. Solicitei que chamassem o pessoal do IML e o restante da equipe, pois aquela noite seria bem longa. Ainda fazendo a parte de coleta, eu notei algo bem interessante. Algo que parecia ser uma espécie de padrão. A poltrona 44 estava em posição reta, com algumas marcas de arranhões nos apoios de braços. E no vão, entre uma poltrona e outra, eu encontrei pelos e cabelos humanos. O vidro da janela naquela seção de poltronas estava contrincado, como se alguém tivesse atirado algo forte ali, ou até mesmo dado um soco no vidro. A minha teoria é que de alguma maneira o animal estava sendo levado naquela poltrona. E como não tínhamos ainda uma noção do tamanho real do animal, não tínhamos como saber como ele havia entrado no veículo. Provavelmente algum carneiro, ou alguém carregando alguma mala grande. Chamei um dos rapazes que estavam ali com a equipe de investigação. Dei a ele a ordem para ligar na empresa, pois eu queria o trajeto daquele carro, o tacógrafo e lista de passageiros. As prioridades eram paradas fora do trajeto e pessoas que pagavam por 2 poltronas. Ele respondeu positivamente e logo saiu. E naquele momento, outros agentes encontravam corpos cerca de 30 metros de distância do incidente. As vítimas pareciam ter sido abatidas enquanto corriam para longe do ônibus. O motorista era um deles. Ele estava separado em 2 partes. Uma das partes próximo a uma árvore e a outra próxima ao ônibus. Aquela cena era absurda para qualquer animal. Eu não avaliei a passividade. Considerei a cena como real, tendo em vista que um ser humano não conseguiria dar cabo de 40 pessoas assim, principalmente sem uma arma de fogo. Não havia como considerar que aquilo fosse um homicídio. E tendo em vista essa vertente, acionei a polícia ambiental e emiti um aviso prévio para a suspensão de caça para a região, pois aparentemente tínhamos um animal louco à solta, e ainda por cima de raça indefinida. Após juntar os corpos, eu recebi da empresa os materiais, como havia pedido. Com esses dados e a lista de passageiros, eu poderia ter um ponto de partida para a investigação. Na lista não havia nenhuma parada para embarque, e a porta não havia sido acionada nenhuma vez sequer fora dos pontos previstos. E nenhum passageiro embarcou fora do horário, e tampouco
algum passageiro comprou 2 poltronas. A empresa não transportava animais. Ou seja, ninguém registrou um embarque de animais e tampouco o autorizou. Já era por volta de 10 da manhã, e quando sentado na minha cadeira, eu recebi um chamado na sala de apurações. Era nessa sala que os pertences dos passageiros estavam sendo averiguados. Um agente me informou que havia algumas coisas interessantes a serem consideradas. Um passageiro que não fora encontrado havia perdido os documentos ou acidentalmente os deixado cair debaixo de uma das poltronas. Ou seja, tínhamos uma testemunha que também poderia ser o dono do animal, o que explicaria o seu sumiço. Além disso, tínhamos acesso às gravações da câmera, que filmava o salão do ônibus, que é a parte onde ficam os passageiros. Eu pedi que fosse emitido um alerta. Estávamos procurando o João Vitor Alves, de 22 anos, branco, de cabelos loiros e olhos verdes. Ele poderia ser o suspeito ou até mesmo uma vítima. O nível de cautela deveria ser mantido. E as filmagens foram enviadas para o Departamento de Inteligência, para as análises e retoques, pois não conseguíamos ver direito, devido às luzes do salão estarem apagadas. A caçada estava começando. Precisávamos encontrar aquele rapaz enquanto era tempo. E ao passo que isso acontecia, conseguimos acesso ao celular de um garoto que estava sentado na poltrona 36 do veículo. O garoto, de aproximadamente 17 anos, era dono de um canal sobre ônibus. Ele contava algumas coisas sobre aquele ônibus, explicando que havia histórias de que ele era mal assombrado e que às vezes podia-se ouvir vozes no banheiro do ônibus. Eu me pus a observar, enquanto o garoto ia para o banheiro do ônibus, para aproveitar a pouca iluminação do banheiro para filmar. E ao fundo do vídeo, logo se podia ouvir algo muito estranho. E o garoto também parecia ouvir. Ouvia-se o que parecia ser um som de grunhidos baixos, como se um animal estivesse sendo contido. E também havia sons de ossos se quebrando. O garoto abriu a porta para ver algo, e rapidamente a fechou em seguida e a trancou. Ele dizia que um rapaz estava virando o bicho. E poucos segundos depois, ouvia-se um som de vidro rachando, e um som de gemido misturado com um som de gritos. E logo o ônibus parou e encostou ao lado da pista. Nas filmagens, podia-se ouvir um uivo ao fundo misturado ao choro do garoto, e o som dos vidros das janelas de emergência se quebrando, e o pânico das pessoas, é claro. Isso durou cerca de uns 40 segundos, e logo o silêncio se fez presente. E somente os gritos ao longe enfeitavam o vídeo do jovem garoto. O coitado abriu a porta do banheiro e gravou uma criatura muito grande, de aparentemente uns 2 metros de altura. A criatura nem deu chance para o garoto reagir. Os sons de gritos eram angustiantes, ossos se quebrando e, por fim, a câmera sendo atirada para longe. Eu não poderia acreditar no que os meus olhos viam. Era algo surreal. E nem sequer poderia contestar. Mas mesmo assim, como eu, sem uma prova física, poderia anexar aquela insanidade aos autos? Aquela insanidade aos autos da investigação? Eu teria que pelo menos encontrar aquele homem, o sobrevivente, o suspeito, a besta, seja lá o que for. E aquele vídeo não era prova alguma contra aquele homem, se de fato ele fosse um animal.
Neste instante, eu recebi da equipe de TI o vídeo das câmeras. Estava muito mais nítido. E o que eu vi foi exatamente o que os áudios do vídeo do garoto já havia confirmado. O homem da poltrona 44 estava se debruçando como se tivesse tendo um ataque epilético. E pouco tempo depois dos ataques, a criatura grotesca de aparência infernal saiu da poltrona, atacando o casal da poltrona da frente. A histeria era praticamente instantânea. As pessoas corriam de um lado para o outro e batiam contra o vidro que separava o motorista dos passageiros. E assim que o mesmo encostou, um dos passageiros abriu as janelas de emergência, mas pouco se pôde fazer, pois o animal assassinou cada um dos que estavam no ônibus. E depois saltou para fora do ônibus e matou um a um dos possíveis sobreviventes. Chamei a equipe de investigação para a sala de conferências, onde mostrei a eles o vídeo do jovem e o vídeo das câmeras de segurança do ônibus. Enquanto todos estavam em silêncio, em estado de choque, eu comecei com as instruções. Bem, as instruções é essa. Não vamos fazer alarde, pois esse caso acaba de se tornar de alta prioridade e segurança. E nada, nem ninguém, deverá saber o que estamos procurando. E nada de comentários ou fofocas, pois agiremos como policiais. E a nossa meta nesse instante é encontrar esse rapaz que atende por nome de João Victor. Chamem a imprensa e diga que temos um possível sobrevivente perdido nas matas. E diga que vamos trabalhar em conjunto com a polícia ambiental para encontrá-lo. E se ele vê as matérias da imprensa, ele precisa pensar que estamos achando que ele é inocente. E as buscas começam amanhã pela manhã. Vamos investigar e revirar cada centímetro das serras e montanhas de Saltos de Corumbá. Seja ele um lobisomem, seja isso o que for, nós vamos caçá-lo. Vamos encontrá-lo e trazê-lo para que ele se explique quanto a essa coisa. Bem, vão para suas casas e durmam bastante, pois amanhã pela manhã vamos caçar um lobisomem. Estão dispensados. Assim que todos saíram da sala, um dos agentes veio até mim e me entregou um envelope que dizia ser do pessoal da análise de material. Abri e era o laudo pericial dos pelos, saliva e pele que eu havia colhido na poltrona 44. Nenhuma novidade, pensei comigo mesmo. E ao ler o resultado, mostrava que a pele e saliva pertenciam a algum canino de porte grande, entretanto, com muitos traços de um humano, como se fosse uma espécie de híbrido de humano e cachorro. Bem, esta era a última prova que eu queria. Dormi muito mal naquela noite. Além de dormir pouco, eu tive vários pesadelos com aquela criatura. Nos reunimos no ponto onde encontramos o ônibus e dividimos as equipes em grupos de 4. Cada grupo com 2 policiais militares, 2 policiais da Polícia Ambiental e um agente da Polícia Civil. Assim, poderíamos nos organizar de modo eficiente. Além das equipes de apoio nos carros, operando os rádios e um helicóptero dos bombeiros. Eles procuravam por um sobrevivente e nós procurávamos o assassino. E mesmo assim, as coisas funcionavam bem, desde que os bombeiros não soubessem que caçávamos um lobisomem. A tarde correu bem, apesar de não encontrarmos nada. Mas essa realidade mudou por volta das 16 horas, quando um dos grupos chamou no rádio. O agente dizia que havia encontrado
algumas carcaças de animais que pareciam ser o mesmo modo inoperante do animal que atacara no ônibus. A equipe nos esperavam para podermos reduzir os raios de busca. E assim fomos até lá e nos encontramos próximo a uma cachoeira conhecida como a Cachoeira de Saltos de Corumbá. E lá encontramos pelos e saliva e algumas pegadas que levavam para uma gruta ali perto. Avisamos o pessoal do rádio e pedimos apoio do helicóptero, alegando que o sobrevivente poderia estar machucado. Enfim, quando o apoio chegou e o helicóptero era ouvido no perímetro, nós começamos a andar na caverna. E o pouco que caminhamos, demos de cara com um rapaz nu, em um estado de choque. Ele estava catatônico, mas aquele rapaz era o que procurávamos. Ele estava sujo de sangue e muito machucado, me fazendo duvidar se ele era mesmo o rapaz que eu vi nas filmagens. Quando saímos da floresta, já era por volta de 7 da noite. Colocamos o homem no banco de trás do carro e fomos preencher algumas papeladas, assinar algumas coisas com o pessoal da Polícia Ambiental e da Polícia Militar. Levamos cerca de 1 hora para isso, mas algo me incomodava. E de vez em quando eu olhava para conferir se o homem estava mesmo no carro. E ele continuava lá, parado, enrolado num cobertor térmico de alumínio do corpo de bombeiros. Ele sussurrava algo que eu não entendia, por estar meio longe do carro. E assim que terminamos, voltamos para o carro, para levar o suspeito para interrogatório. E finalmente podemos esclarecer aquelas imagens que vimos. E desta vez, por se tratar de operação oficial de segurança, eu estava na viatura naquela noite, deixando a minha motocicleta na delegacia. Eram por volta de 8h15 da noite. E foi quando o rapaz começou a recobrar a consciência. O agente que me acompanhava notou que ele estava de volta e começou a recitar os direitos dele. Mas 2 ou 3 palavras depois do início das palavras do agente, o rapaz o interrompeu com algo que parecia ser uma oração. Oração essa que jamais esquecerei. Ele dizia: no mar, no oceano, na ilha em Bujan, no pasto vazio, cintila a lua, sobre um rebanho que repousa em um verde bosque, em um obscuro vale, em direção ao rebanho. Desvia-se um lobo desgrenhado. Os cornos do gado procuram as suas brancas e afiadas presas. Mas o lobo não se volta para a floresta e nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado e sobre os homens e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado e sobre os homens e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores e quebra a clava do pastor, e lança um medo sobre todo o gado e sobre os homens e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores e quebra
a clava do pastor e lança um medo sobre todo o gado e sobre os homens e todas as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo nem desce o sombrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores e quebra a clava do pastor e lança um medo sobre todo o gado e sobre os homens, e todas as algemas se quebraram. E foi aí que o agente sacou a sua pistola e deu 2 disparos a queima-roupa. A criatura uivou bem alto e correu em direção à pequena mata que ficava ali perto. Dei a volta pelo outro lado do carro e entrei apanhando o rádio. Eu nem sequer tinha sintonizado a frequência de emergência, e foi quando uma pancada forte no teto do carro nos assustou. O agente se pôs a disparar contra o teto do carro, na tentativa de espantar aquilo. Me virei para apanhar a escopeta calibre 12, que ficava no apoio do lado do banco do motorista. E foi quando eu vi uma mão peluda agarrar o agente e o jogá-lo para fora, deixando somente o rastro de sangue. O agente gritava e implorava por socorro, enquanto eu desengatava a escopeta do suporte, que por segurança ficava travada, para evitar que um meliante a bordo da viatura usasse aquela arma. O som de mordidas era muito alto, e os gritos em meio a urros, e o som do jovem agente se engasgar com seu próprio sangue me fazia chorar de medo. A criatura apanhou o corpo do agente e o arrastou para a mata densa. As minhas pernas perderam a força e eu não conseguia ficar de pé. E foi quando eu vi aqueles pares de olhos a me observar da mata, ali perto. E eu não medi esforços. Disparei várias vezes contra aquilo. E só parei quando o apoio chegou. Eles disseram que por eu ter demorado com o rapaz, a central mandou que viessem ao meu encontro. E ao ser questionado sobre o que houve, eu disse que o rapaz havia se soltado e de alguma maneira tentado nos esfaquear. Eu disse que o agente que me acompanhava havia saído para procurar o homem, que logo fugiu após pararmos a viatura. Eu disse que não sabia onde o agente estava, mas que eu o havia ouvido gritar. E como nunca encontraram seu corpo, provavelmente vão dar ele como morto. E sem dúvidas, eu serei afastado da corporação. Eu sei que este segredo permanecerá, pois os outros integrantes sabem que se contarem que a Polícia Civil gastou recursos numa operação de caça ao lobisomem, serão todos afastados. Depois disso, não tem uma noite sequer que eu não me lembre daquilo. Já não durmo direito há muitos meses. E sei que provavelmente isso só vai acabar quando eu morrer. E até lá eu terei que viver com medo de sair de casa à noite. Vez ou outra, ainda escuto aquela criatura uivar nas matas ao redor da cidade. O crime do ônibus foi arquivado por falta de provas. Porém, eu sei que um dia ainda vou reencontrar a fera. E aí, saberei se serei a presa ou o predador. Boa noite.